Oi, o meu nome é Valmir Rosa, eu sou um artesão aqui da capital de São Paulo, nasci na Zona Leste. E é o seguinte, o meu ofício é fazer instrumentos musicais. Eu faço vários instrumentos musicais que são usados na nossa tradição aqui da cultura caipira, da cultura paulista, né? E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da rabeca, tá bom? Bom, eu acho que todos têm a referência da rabeca, mas eu queria dizer que é o seguinte, nós temos rabeca aqui no Brasil em vários estados, né, em vários lugares. Nós temos rabeca do Nordeste, que é muito conhecida, talvez seja a mais conhecida, mas nós temos rabeca no Paraná, temos rabeca em São Paulo, temos rabeca em Minas Gerais, tá bom? E a cultura caipira quase toda tem rabeca, que ela se espalhou, né, por vários lugares, e a rabeca é muito utilizada na folia de reis, tá? Eu escuto isso desde moleque, né? Desde criança que eu conheço folia e tal, e eu escuto o pessoal tocando. Geralmente quando não tem rabeca, o pessoal toca um violino, mas o tradicional mesmo era rabeca, né? E qual a origem da rabeca? De onde vem a rabeca? Muita gente me pergunta isso. Os únicos instrumentos musicais brasileiros nativos, legítimos, são os instrumentos indígenas, tá? Porque os outros instrumentos são híbridos ou vieram de fora, sempre vieram de algum lugar, né? Eu já vi muita história de que antes do europeu vir ao continente americano, já havia índio tocando rabeca, tá? Eu já ouvi muita história dessa aí, tanto aqui no Brasil como em volta aqui na Argentina, no Paraguai, no Peru. Mas é o seguinte, cientificamente eu nunca vi nada nesse sentido assim, né, e tal. Eu conheço populações muito antigas que tocam rabeca no Chaco argentino e paraguaio, que são aborígenes, né? Populações muito antigas que estão aqui desde antes dos espanhóis e que tocam rabeca. E tocam vários tipos de rabeca. A América toda tem a rabeca. Tá? Em vários países tem rabeca, a maioria dos países da América tem rabeca. Aqui no Brasil nós temos bastante, aqui na Argentina tem muito também, no Chile, na Bolívia, no Peru. Esses países eu tenho percorrido e tenho visto muita rabeca também. Cada lugar é de um jeito, cada região faz da sua maneira, né? Cada cultura faz a rabeca da sua maneira. Mas a nossa rabeca, pelo que eu já viajei, já pesquisei por conta própria, porque eu não sou um pesquisador acadêmico, né? Eu faço parte mesmo da tradição. Eu não pesquiso, eu sou parte da tradição mesmo. Eu atuo como parte, um elemento da tradição mesmo caipira. E eu já viajei muito para vários lugares, já tive a oportunidade de ir para a Europa. E agora eu viajo muito para esses países aqui da América do Sul. Procurando um pouco, pesquisando a origem da rabeca, né? Eu dou uma... Aqui fora eu sou pesquisador, porque eu não faço parte, né, da América Espanhola, eu sou aqui do Brasil. E é o seguinte, na minha opinião, a origem da rabeca, ela, se nós pensarmos de uma maneira lógica, ela provavelmente deve ter vindo como veio vários outros instrumentos, como a viola, por exemplo, né? Eu antigamente, hoje em dia não, mas antigamente quando eu ia nas escolas, quando eu fazia palestras sobre esse assunto, eu levava uma caixa para ensinar para as crianças, adolescentes, né? Para falar mais ou menos a minha versão sobre a origem da rabeca. A minha versão é o que eu coletei aí nas minhas andanças, nas minhas viagens, nas minhas tocações, né? Que eu toquei bastante, conheci vários tipos de rabequeiro, e de outra geração também, a geração passada, né, conheci bastante. Então eu vou mostrar para vocês agora como eu explicava isso para as crianças. Bom, pessoal, isso aqui é o seguinte, isso aqui é a minha versão da história da rabeca e de como ela veio aparecer aqui no Brasil, tá bom? No Oriente Médio e na Ásia já havia instrumento de arco muito antes de Cristo, tá? Isso por relatos e livros e figuras, né, iconografias que a gente tem. Depois, na Idade Média,
quando os mouros dominaram a Europa durante muitos anos, o europeu também começou a fazer. Na Idade Média tinha a rabeca europeia também, eles começaram a fazer. Eles conheceram provavelmente esses instrumentos nas guerras, no comércio e na dominação moura. Então tem vários modelos de rabeca medieval que são usados na Europa até hoje, tá bom? Até a Idade Média, a população vivia em feudos, tá? Eles não existiam países, eram feudos, eram localidades onde um senhor mandava em todo mundo e protegia todo mundo. Então, quando terminou a Idade Média, a organização social do mundo começou a mudar e começou a se formar grandes cidades, tá? E nessas grandes cidades a música também começou a mudar. A música já começou a ser uma coisa de entretenimento, já começaram a tocar música em coletivos assim, né, e tal. E o instrumento começou a mudar também, aqueles instrumentos que se tocavam nas aldeias da Idade Média, começou a se modificar nas grandes cidades, porque necessitava-se agora de outro tipo de instrumento que tivesse outras características, né? Então veio a Renascença. Na Renascença surgiram vários tipos de instrumento oriundos desses instrumentos antigos aqui. Mas esses instrumentos antigos continuaram nas aldeias isoladas. Depois da Renascença, começamos na época das navegações, tá? A época das navegações trouxe o europeu para a América, tá bom? A América era o novo mundo. Então, provavelmente, vários tipos de instrumentos musicais foram trazidos nessa época. Isso aqui é a América Espanhola, tá? E representando aqui a América Portuguesa, tá bom? Que é a nossa América, o Brasil. E a rabeca aqui, como ela é entendida hoje em dia aqui no Brasil, ou pelo menos aqui no Sudeste, onde eu moro, onde vivem meus antepassados, onde viveram meus antepassados. É a rabeca de 3 cordas, tá bom? E toda essa iconografia, todos esses desenhos aqui, isso aqui na verdade é uma caixa de arcos, tá? Aqui nós temos vários tipos de arcos para mostrar que os arcos de rabeca podem ser feitos de vários materiais. Isso aqui é rabo de cavalo branco, linha de pescar, que se usa muito na beira da praia, cipó timbupeva, que o pessoal usa lá em Cananéia, Ilha do Cardoso, sisal, que é o material que se faz a corda, né? E cabelo de mulher, tá? Cabelo de mulher também dá para tocar rabeca, dá para fazer arco para tocar rabeca. Eu fiz esse arco de cabelo de mulher porque nós vimos no Chile, antes de Colombo, no Chile, se usava muito arco de cabelo de mulher e com cabelo de humano também se fazia muita correia para tocar tambor, tá? Então essa é uma maneira de explicar mais ou menos a origem da rabeca. Ela provavelmente deve ter vindo nas navegações e os padres, pelo menos aqui no Brasil, o que se diz é que os padres ensinaram os índios a tocar rabeca. Aqui em São Paulo, os guaranis foram os primeiros a aprenderem a confeccionar rabeca e a fazer e tocar rabeca. Os índios guaranis incorporaram a rabeca na sua cultura. Se tinha rabeca antes do homem branco ou não, aí cabe às universidades pesquisarem e dizer isso, né? E é o seguinte, a rabeca é um instrumento livre que não tem uma afinação padrão, como a guitarra, o violão e a viola, né, e tal, não tem uma afinação padrão assim em vários lugares. Cada localidade tem a sua afinação. A confecção também, cada lugar tem o seu tipo de rabeca, o seu tipo de confecção, número de cordas, matéria-prima existente e tal. Isso muda muito, tá? Para explicar um pouco a diversidade da rabeca, é o seguinte, a gente tem que entender o que é luthieria e o que é construção popular. A luthieria é a ciência ou a arte de construir instrumentos musicais usando certos padrões que são comuns quase no mundo todo,
Na Renascença, quando todo mundo começou a estudar música, precisava se planificar os instrumentos de uma maneira que você saísse de um país e fosse para outro país e tivesse um instrumento com as mesmas proporções. Por exemplo, o cara não podia estudar violino na Itália e quando ele fosse para a Alemanha o violino tivesse 7, 8 cordas. Tinha que ser o mesmo instrumento com o mesmo tamanho. Um exemplo da luthieria é o seguinte: um cara faz um violão em Porto Alegre, um violino em Porto Alegre, com as mesmas medidas que o cara faz um violino em Recife. Ele é obrigatoriamente, ele tem que ter as mesmas proporções, as mesmas medidas e com as proporções idênticas. Se o cara faz um violino no Panamá ou na Itália, a mesma coisa, o violino tem que ter as mesmas proporções, a mesma planificação, tá? O mesmo tamanho, tem que ser igual. O violino, o violoncelo, esses instrumentos todos. E isso é arte da luthieria, porque o luthier usa uma certa técnica que é usado em todo mundo, entendeu? É como dentista, a luthieria é uma matéria em si mesmo, tá? Não é que a luthieria é uma coisa aleatória, cada um faz de um jeito, não é nada disso. A luthieria é uma planificação de instrumentos, fez do passado, fizeram um tratado no passado, e a luthieria é essa planificação de instrumentos uniformemente aí em todo lugar. Agora, a construção popular é diferente. A construção popular, ela leva em conta a cultura da pessoa que construiu o instrumento, leva em conta a cultura do povo que colonizou o lugar em que o instrumento foi construído, tá? Leva em conta a matéria-prima existente no lugar que o instrumento foi construído. Então é o seguinte, o instrumento leva a marca da cultura da pessoa e do lugar em que ele é construído. Um exemplo, você pega uma viola de um pescador em Santa Catarina, ou do Paraná, por exemplo, você pega uma viola e uma rabeca de um pescador da beira da praia no Paraná e pega uma rabeca e uma viola feita lá no Pernambuco. Você vai ver que as duas são completamente diferentes uma da outra. Você vê nitidamente, só da primeira olhada, você já vê que são duas culturas diferentes, tá? Não é igual, não é planificado, tá bom? Então a construção popular leva em conta essa similaridade aí da cultura das pessoas que constroem o instrumento. Por isso que se chama construção popular, porque é o povo que constrói. E essa teoria se leva também na comida, no vestuário, se leva na cultura em geral, tá bom? Então a luthieria é uma planificação única, e nasceu de um tratado que planificou os instrumentos e tal. E a construção popular é uma construção mais livre, que leva em conta a cultura das pessoas que fizeram o instrumento. Então você não vai ver uma rabeca igual. Se você for pegar uma rabeca mineira, uma rabeca paulista, uma rabeca do Paraná, uma rabeca do Pernambuco, uma rabeca lá do Rio Grande do Norte, se você pegar essas 5 rabecas, você vai ver que elas têm muito pouca similaridade entre elas. Elas são bem diferentes uma das outras, porque cada construção leva a cultura do cara que construiu. Então isso é a diferença entre a luthieria e a construção popular, tá bom? Para entender as rabecas nós temos que entender isso. Aqui em São Paulo, o Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil entre a América Espanhola e a América Portuguesa, esse Tratado de Tordesilhas passa ali em Cananéia, Iguape e Cananéia, ele divide Iguape e Cananéia. Então ali nós vemos muita diferença entre os instrumentos musicais. De Cananéia para baixo, as violas de cravelha têm a periquita, que é aquela cravelhinha no tampo. De Cananéia para cima, Iguape já não tem mais. Iguape as violas já são mais parecidas com viola caipira. As rabecas de Cananéia para baixo têm 3 cordas. Elas eram feitas originalmente com 3 cordas. Hoje muita gente faz de 4, mas o tradicional deles era 3 cordas. De Cananéia até o Paraná e tal, o Paraná tudo de 3 cordas. E de Iguape para cima já é de 4 cordas. Então ali nessa divisão da Tratado de Tordesilhas a gente vê muita diferença dos instrumentos, tá? A rabeca caipira é a rabeca que subiu o Planalto, né? Subiu do litoral para o Planalto e se incorporou na cultura caipira.
e entrou pelo Tietê nas festas do Divino, nas folias de reis e nas tradições de viola também, tá bom? E eu vou mostrar um pouquinho dessas rabecas para vocês. Antes de mostrar as rabecas, quero mostrar para vocês um tipo de rebabe que se tocava, que os mouros tocavam antigamente, tá? É isso aqui, ó. É esse instrumento aqui. É um instrumento de arco. E a corda dele é um fecho de rabo de cavalo, tá? Isso é um rebabe. Esse aqui é a tagelarpa. É um instrumento que provavelmente os europeus fizeram na época que eles conheceram os instrumentos dos mouros, né? De arco. Então ela funciona mais ou menos assim. Esse aqui é um modelo de rabeca medieval. É um dos vários modelos que existem. Tá? Tem vários tipos de rabeca medieval. Esse é um dos modelos, é em forma de gota. Tá? Sempre de 3 cordas. As rabecas medievais sempre de 3 cordas. Pelo menos as mais antigas. E o cravelhal delas era espalmado assim. Tá? A cravelha entrava espetada. Não tinha aquele negócio de lateral. Era sempre assim. Essa é uma rabeca feita com uma caixa de charutos, tá? As rabecas são assim, nós podemos fazer de madeira, de bambu, uma caixa de charutos, de cabaça. Elas podem ser feitas com vários materiais, com várias matérias-primas, tá bom? Rabeca de caixa de charutos. Uma rabeca de 4 cordas. Esse desenho já é similar e lembra muito o violino, né? Mas na verdade o violino é que lembra a rabeca, porque
A rabeca veio muito antes do violino, tá bom? A rabeca é como uma avó do violino. A rabeca de quatro cordas, a diferença dela é que ela tem um agudo a mais. Ela tem uma cordinha bem aguda, tá bom? Essa é a rabeca de quatro cordas. Essa é uma rabeca de três cordas, é mais tradicional para nós aqui paulistas, tá bom? E a rabeca é o seguinte, a rabeca é escavada, ela é escavada num tronquinho de cedro, pode ser de cedro, pode ser de outra madeira também. Ela é uma escultura. Ela é isso aqui, a lateral, fundo e o braço e o cravelhal é tudo uma peça só. É como se fosse uma escultura, tá? É uma peça só, aqui não tem nada colado. O fundo, a lateral, o braço, o cravelhal e o caracol aqui, é tudo uma peça só. Aí a gente escava ela por dentro com formão, deixa ela oca e coloca tampa. Depois que coloca a tampa, coloca o braço, o espelho, né, e tal, estandarte, tudo. Então ela é uma peça maciça. Ela não é colada, não tem o braço colado, não tem o fundo colado, ela só tem a tampa colada. É o jeito mais tradicional de fazer rabeca, porque você oca ela com formão ou com enxó. Enxó é uma ferramenta de fazer canoa, tá? É tipo uma enxadinha curvada assim, bem pequenininha, portátil. A rabeca aqui em São Paulo é usada muito nas nossas folias de reis, tá bom? Eu vou cantar um verso de folia. Repare essa bandeira e veja que bandeira, saia, veja que bandeira, saia, que chegou na vossa casa e cantando e fazendo festa, cantando e fazendo festa, é a bandeira
Isso é um canto de entrada, um pedacinho do canto de entrada da Folia de Reis, que não pode faltar a rabeca. Isso é uma valsinha caipira, tá? Bom, agora eu vou tocar o nosso hino nacional na rabeca de 3 cordas. Como nós podemos ver, a rabeca está inserida na cultura caipira desde o começo da nossa colonização, tá? Quanto ao futuro da rabeca, eu não sei, porque a rabeca está tomando corpo agora, como a viola caipira teve a época dela, a rabeca agora também está tendo a época dela. Ela ficou muito... Ela já está indo para os palcos, já está tendo grupos que tocam rabecas assim, coletivos, né? Coisa que não tinha antigamente. Muita mulher tocando rabeca também. Na nossa cultura tradicional, todas as culturas tradicionais, as mulheres eram muito, como se diz, elas não participavam, porque, por exemplo, na dança do catira não tinha mulher antigamente, hoje tem. É porque a nossa sociedade antigamente era diferente, tá? A mulher tinha um papel um pouco diferente do que tem hoje. Então hoje eu acho que, se eu não me engano, eu acho que deve ter mais mulher tocando rabeca do que homem.
Mas eu acho que o futuro da rabeca tá aí para vocês fazerem, porque eu provavelmente o que eu podia fazer, eu acho que eu já fiz. Agora tá na mão de vocês. Pô, a rabeca para frente, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre a rabeca, sobre a nossa cultura caipira, tá bom? E a nossa cultura tem vários tipos de instrumento tradicional que faz parte da cultura caipira, mas agora, hoje, nós só falamos da rabeca, tá bom? Uma outra oportunidade nós falamos de outros instrumentos. Então, obrigado a todos aí e um abraço.